A pré-história foi um período muito importante. Foi nela que veio o início da humanidade, o início dos nossos hábitos e a evolução deles. E toda a pré-história vai ser resumida de maneira simples e prática neste vídeo. Eu sou Thiago Paiva e seja bem-vindo a essa videoaula. Bom, vamos lá. Antes de tudo, nós temos que deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, qual foi a duração da pré-história? A pré-história dura desde 4 milhões de anos antes de Cristo até a invenção da escrita. Aí acaba a pré-história. Bom, a pré-história ela é dividida em 3 períodos para facilitar o estudo. Tem o período paleolítico, o neolítico e a idade dos metais. O período paleolítico também pode ser chamado de idade da pedra lascada e o período neolítico pode ser chamado de idade da pedra polida. Já já vocês vão entender por quê. Então vamos lá, vamos falar de história agora. Antes de tudo, a gente precisa falar do surgimento do homem. Para isso, existem duas teorias, a teoria criacionista e a teoria evolucionista. A teoria criacionista é aquela baseada no livro de Gênesis da Bíblia, que fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e o homem surgiu já sendo o homem que conhecemos hoje, assim, parecido, não havendo nenhum ancestral com feições diferentes. E temos a teoria evolucionista, né, que tem base nos estudos de Charles Darwin, a teoria das espécies, que fala que o homem, houve um processo de evolução para chegarmos no Homo sapiens, o homem como ele é hoje. O homem, inclusive, tem até um ancestral comum com o macaco, segundo Charles Darwin. E isso é muito importante. Tem gente que acha que Charles Darwin fala que o homem veio do macaco, o macaco se transformou no homem. Não. Charles Darwin fala que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, o que quer dizer que eles vieram juntos até ter um ancestral em comum, mas depois cada um seguiu o seu caminho e o homem foi evoluindo até tornar o que é hoje. Tá aí uma imagem que mostra essa evolução do homem, né? Todas as espécies antes do Homo sapiens. E o Homo sapiens, uma informação para vocês, é que ele surgiu há 300 mil anos atrás. Bom, e agora que já falamos da evolução da espécie humana, podemos falar da pré-história em si, dos 3 períodos dela. O primeiro deles é o Paleolítico. Bom, no período paleolítico a sociedade era dividida em hordas, que eram pequenos grupos, tribos com pequenos líderes, onde todas elas trabalhavam, todos se ajudavam, os líderes trabalhavam também e elas viviam da caça, da pesca, da coleta de frutos, de raízes, de ovos, o que obrigava as hordas a viverem, a terem uma vida nômade, onde elas iam onde a comida estava. Nômade é quem não tem lugar fixo para ficar. Bom, e aí por volta de 250 mil anos antes de Cristo, o ser humano começou a dominar o fogo, ter o controle do fogo. Outra característica do período paleolítico era que havia uma divisão do trabalho por sexo e por idade. Os homens ficavam com a caça e com a pesca, enquanto as mulheres e os mais velhos ficavam com a coleta. E os instrumentos utilizados pelos homens para caçar, no início eram osso e madeira, depois começaram a ser lascas de pedra. Por isso o período paleolítico também pode ser chamado de idade da pedra lascada. E com a pedra lascada fabricavam machados, facas, objetos pontiagudos, etc. Outra coisa importante para saber do período paleolítico é que nessa época a sociedade era matriarcal, ou seja, havia todo um culto à mulher, ao feminino, os homens todos, a sociedade em si admirava a mulher e exaltava ela. Tudo porque ela tinha o poder de dar a vida, ou seja, era bem diferente de hoje, né, onde vivemos numa sociedade majoritariamente patriarcal e com muitos pensamentos machistas até hoje. Então nessa época meio que a mulher estava sendo exaltada, tudo por ela poder procriar. E isso levava à prática da poliandria, ou seja, nessa época as mulheres podiam ter vários maridos, tudo para poder dar à luz a mais meninos ou meninas, a mais crianças. E uma curiosidade interessante é que o padrão de beleza feminino na época era uma mulher mais gordinha, diferente do que é hoje. O período paleolítico acaba quando as mulheres descobriram as sementes e os homens começaram a domar os animais ao seu favor. Daí surgiram a agricultura e a pecuária. Essa foi a grande revolução, a grande mudança do período neolítico que começa agora, com o surgimento da agricultura e da pecuária. Então, vocês têm que botar na cabeça a grande revolução do período neolítico, a agropecuária. Bom, continuando sobre o período neolítico.
Foi no período neolítico que o homem neandertal sumiu da Terra, literalmente ele sumiu, ninguém sabe como essa espécie do homem desapareceu, mas agora só tinha na Terra os Homo sapiens. O homem neandertal foi a espécie humana anterior ao Homo sapiens. Bom, devido à agropecuária, os grupos de humanos começaram a se fixar nos locais, a deixarem de ser nômades, já que agora eles podiam ser sedentários, né? Eles podiam usar da terra e dos animais para ter seu alimento. Eles podiam controlar isso melhor. Bom, esses grupos de pessoas, né, os grupos de humanos que eram divididos, eles eram muito unidos, né? O que sobrava da agricultura, da pecuária, o que sobrava do trabalho deles, eles se juntavam e faziam um trabalho coletivo, construíam açudes, construíam canais para ajudar em futuras épocas de crise, de chuva, etc. Porém, com o tempo, grupos mais fortes, grupos mais barraqueiros, podemos dizer, começaram a surgir e começaram a dominar outros grupos, pegar os espaços desses grupos. E foi aí, no período neolítico, que começou a surgir a propriedade privada e as classes sociais, justamente por causa desses grupos dominantes que surgiram. Então agora haviam os mais ricos e os mais pobres. Bom, após isso, ainda no período neolítico, a sociedade meio que inverteu e começou a virar patriarcal, ela deixou de ser matriarcal. Isso porque começaram a surgir guerras, né? Era um período de disputas, e como o homem lutava mais, se destacava, entre outros motivos, a sociedade foi o início, podemos dizer, do patriarcalismo. Bom, após isso tudo, o ser humano começou a fundir, aprendeu a fundir metais como cobre, estanho, etc. E nesse momento acabava o período neolítico, ou a idade da pedra polida, e nós entramos na idade dos metais. Sim, e o período neolítico também pode ser chamado de idade da pedra polida, porque os objetos usados na agropecuária, que lembrando, foi a maior revolução do período, começaram a ser polidos. Depois que a pedra era lascada, ela começou a ser polida, ela era esfregada no chão ou na areia, e aí ela era polida, por isso idade da pedra polida. Então agora acabou a idade das pedras, lascada e polida, e nós entramos na idade dos metais. Falando agora da idade dos metais, ela começa quando o homem começa a fundir metais. Do cobre e do estanho surgiu o bronze, por exemplo. E a duração desse período foi de 5.000 a.C. até 4.000 a.C. Bom, foi na idade dos metais que começam a surgir os primeiros governos. Foi o surgimento do Estado, formado por grupos dominantes que governavam para grupos dominantes. Desde sempre, né? E o Estado se aproveitava da religião, da fé das pessoas para justificar suas ações. Muitos governos eram teocráticos, onde o governador era como se fosse um deus, sendo assim inquestionável. Foi na idade dos metais que os grupos de pessoas começaram a se dividir mais de acordo com seus hábitos e costumes e assim formarem as primeiras civilizações, que vão ser estudadas em breve no canal. Cada uma com seu governo, de maneira diferente. E após isso, o ser humano inventou a escrita para registrar guerras, se comunicar, etc. E isso marca o fim da Idade dos Metais, consequentemente, o fim da pré-história. A pré-história acaba em 4.000 a.C. com o surgimento da escrita. E essa foi a videoaula. Eu espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e comenta o que achou. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e tchau, tchau.